Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais. Sabeis que quando eu venho aqui para fazer um vídeo, a minha intenção é ajudar vocês de alguma forma. Hoje eu trago um assunto bastante peculiar e eu acredito que você irá se deleitar com as descobertas que eu revelarei. Na verdade, eu tenho ouvido muitas especulações sobre as descobertas semíticas, sobre nomes sagrados e deturpações romanas. Vi que ninguém entendeu o mistério, a causa e a razão de tudo. Então resolvi ajudar de uma vez por todas a essa gente que tem acompanhado uma história, porém com véu em seus rostos para não perceberem o óbvio. Na verdade, o Criador fez um mundo pessoal para ele. Isso é o que descobrimos quando entendemos os seus mistérios. Mas esse mundo ignorou seus projetos. Refiro-me ao mundo Israel. Esse mundo pecou e prevaricou contra as suas leis divinas. Então, o Criador projetou uma saída para os pecadores de Sião, isto é, trazer-lhes salvação, a fim de recuperar a dignidade de todos perante a sua face, determinando o Criador que, do meio deles, suscitaria um libertador para salvar o seu povo de seus pecados. Refiro-me ao mundo Israel. Porém, os profetas falaram desse libertador, e nem todos puderam compreender. Vemos em Isaías 53, Malaquias 4, 1 a 5, Deuteronômio 18, 16 a 18. Mas antes do libertador de Israel nascer, o Eterno criou um código para a sua história e determina que o nome do seu filho, o libertador do seu povo, o rei que governaria o mundo, não fosse revelado por longo tempo. O Eterno determinou que o seu próprio nome fosse apagado da mente do seu próprio povo, e ninguém jamais iria falar no seu nome. Então vamos ver o que aconteceu. Assim ele levantou Iarmiarro para profetizar sobre Israel. E primeiro ele pôs na boca de Shilomo uma grande revelação profética, dizendo: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou seus ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual o nome do seu filho, se é que o sabes? Provérbios capítulo 30, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. O que o mundo precisa saber é que todas as coisas que existem foram criadas pelo Eterno. Ninguém mudou a história porque quis, mas a mão do Todo-Poderoso operou para todos esses fins. Quando um profeta fala porque o Eterno diz a ele o que ele terá que dizer, que tudo o que vem acontecendo é obra da grande mão do Altíssimo. Ninguém teve o poder de mudar a história, mas foi o Altíssimo que determinou que todas as coisas acontecessem para os seus próprios fins. Para quem não sabe, o Eterno é soberano. Isso quer dizer que ninguém poderá fazer alguma coisa nessa terra se não for segundo a sua própria vontade. O querer e o efetuar pertence ao Eterno. Fiquem atentos, meus amigos, que a partir de agora vocês irão saber os porquês de tudo o que está acontecendo e porque tem que ser assim. Os ignorantes e cegos de entendimento levam a vida a delirar sobre questões que nada sabem. Estudiosos do tempo moderno estudam, mas não sabem o que veem e nem sabem analisar as coisas que acontecem durante a trajetória histórica. Quer um exemplo? Eles condenam Roma, condenam judeus, condenam gregos, condenam católicos, condenam Constantino, condenam Satã. Não sabem eles que
que tudo isso não passa de um sistema manipulado e executado pelo próprio soberano. Isto quer dizer que ninguém é nada diante do Eterno. Ninguém teve poder para interpolar e traduzir nomes santos para os nomes pagãos. Tudo isso é resultado da organização celeste, contemplando os humanos e otorgando-lhes cada um a sua tarefa para ser executada em favor do segmento de uma história que em 2033 se concluirá a primeira etapa. A segunda etapa se realizará 1000 anos depois da vinda do Messias. Vamos ver como tudo começou? Então acompanhem-me em meu raciocínio. Observem a primeira profecia de Irmiyahu. Em Jeremias capítulo 8, verso 8, diz o profeta: como dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está convosco? Mas eis que a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Começa-se aqui a profecia dizendo que os escribas haveriam de falsificar a palavra da verdade e mentir contra ela. Cerca de 150 a 200 anos antes do Messias, o rei Ptolomeu do Egito, que tinha a sua sede do poder em Alexandria, resolveu renovar a sua biblioteca segundo a história. Então, foi a Jerusalém e pediu autorização ao sacerdote Belsazar que se fizesse uma tradução do Tanar hebraico para o grego. Então começou por aí. O sacerdote mandou 72 escribas para Alexandria a fim de fazer a tradução do Tanar hebraico para a língua grega. Isso foi realizado dentro de 70 dias, segundo a história. A primeira mentira cometida pelos escribas foi o seguinte: os escribas propuseram por unanimidade esconder o nome do Eterno contido nas Escrituras, o YHWH. Então, na tradução, eles trocaram Yahweh por Kyrios, que é Senhor em grego. A intenção dos escribas era não permitir que os gentios que haveriam de ler o Tanar em grego não pronunciassem o nome do Eterno banalmente. A partir daqui a gente vê gente tonta difamando os judeus que fizeram essa tradução e condena-os por ter trocado o nome do Eterno por Kyrios, Senhor. Claro que estão estudiosos que não atentam para a sabedoria. Na verdade, muitos são intelectuais, mas não têm o verdadeiro conhecimento metafísico para discernir o que o Eterno estaria iniciando com essa história de tradução de hebraico para grego. Certamente ali se iniciaria uma história que o mundo cego jamais pôde entender. Somente aqueles que têm visão espiritual do alto poderão entender essa história que eu estou a revelar. Veja o que os escribas fizeram: preservaram o santo nome do Eterno para não ser lido vulgarmente pelos judeus e todo mundo pagão. Mas ninguém entendeu. Hoje se ouve pessoas que pregam contra a bendita ação dos escribas, porque o que eles fizeram para o bem do nome do Eterno, e não pensando que dali nasceria uma fonte de inspiração contrária à sã doutrina do Eterno. Porém, tudo isso entendemos que é assim que o Eterno age, porque ele criou todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia da calamidade. E o querer e o efetuar vem das mãos do Eterno, o Todo-Poderoso. Condenar os escribas por ter feito isso, substituir o nome do Eterno por Kyrios, é se qualificar como um medíocre sem posse nenhuma de conhecimento sobre o plano do Altíssimo, sobre os terráqueos. Depois, Irmiyahu 11:19 profetizou
que nem só o nome do Eterno iria ser esquecido, como também o nome do Filho sequer apareceria na história. Veja o que a profecia fala usando a expressão da voz do Messias. Mas eu era como um manso cordeiro que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Vejam que Jeremias fala do que haveria de acontecer. O povo dizia: vamos destruir a árvore, o nome, Yahweh, e seu fruto, para que não haja mais lembrança do seu nome. Percebam que o profeta fala no singular, para que não haja mais lembrança do seu nome, se referindo somente ao nome do Eterno, Yah, já que o nome do Messias sequer iria ser revelado. Mas esse nome divino seria descoberto nos últimos tempos. Quando o Messias nasceu, foi chamado por um nome de um ídolo dos acadianos e sumerianos, Yeshua. Esse foi o nome que lhe fora dado para que o seu verdadeiro nome viesse a aparecer somente nos últimos dias. Aí se cumpriria a profecia de Irmiarro 11:19. Porém foi Yahweh que deu esse nome ao seu filho, para que ele frustrasse as expectativas dos judeus em encontrar o seu verdadeiro libertador e o seu governador. Agora perguntamos: por que seu filho teria que ser rejeitado pelos da sua própria casa? Porque ele teria que ser rejeitado, ele recebeu um nome suspeito para deixar os Yahudim. Infelizmente, existe um povo tonto e medíocre que defende que o nome do Messias é Yeshua. Esse foi o nome dado a ele em Israel para ser o irreconhecível dos judeus. Mas essa gente atônita que defende Yeshua, mas esses pregadores tontos que defendem o nome Yeshua não percebem os erros que estupidamente cometem. Por exemplo, Irmiarro 11:19 diz que o nome do Eterno seria riscado da memória do povo. Para quem é consciente e verdadeiro em suas afirmações doutrinais, sabe que na profecia não fala de nomes, mas do nome do Eterno. Quando diz destruamos a árvore, se refere ao Eterno, relacionando ao seu nome. O fruto seria o Filho, com seu nome enigmático, que já existia, sim, em todos os propósitos do Eterno, sem dúvida, mas por trás de um nome falso, Yeshua, para confundir a sua nação. Então o nome exterminado da memória do povo não seria aludido ao nome do Messias por dois motivos. Yeshua nem existia na profecia. E em segundo lugar, a profecia não revela o nome do Messias sendo escolhido da memória do povo. Até porque, se a profecia falasse de Yeshua, seria uma profecia mentirosa, pois Yeshua sempre esteve no meio do povo e até hoje seu nome nunca foi riscado da memória de ninguém que o conheceu. O nome riscado segundo Jeremias é o nome do Eterno. Esse é o primeiro erro que essa gente comete. Outro erro cometido por essa gente tonta é que defende o nome Yeshua, sendo o nome do Eterno Yahweh, começando com a partícula Yah. Como seria o nome teofórico do Messias começando com a partícula Ie? Não teria que ser começado com Yah? Claro que o nome do filho jamais poderia ser Yeshua, pois foge completamente do sentido profético de Jeremias capítulo 11, verso 19. Um nome que ninguém conhece, é esse o nome que Jeremias fala. Ninguém conheceu,
Yeshua nunca ficou fora da memória dos povos, pois o mestre viveu 33 anos sendo chamado Yeshua e foi até condenado por causa desse maldito nome, e todos os seus discípulos foram condenados à morte por causa do falso nome Yeshua. E até o 4º século ele ainda era perseguido, não pelo seu comportamento divino, mas por seu nome considerado maldito pelos judeus. Por essa razão, ele disse aos seus discípulos: sereis odiados por causa do meu nome. A partir de agora você verá como surgiu outro nome falso para o Filho do Eterno. No 4º século, o povo do Messias estava vulnerável aos inimigos e se deixou levar facilmente pelo poder ludibriador de Constantino, o imperador de Roma. Por questões políticas, Constantino aderiu ao povo de Yeshua e fez dele a sua religião oficial. Cremos que ele nunca se converteu a nada, pois esse foi o seu pretexto. Apenas pensou que, se unindo ao povo do Nazareno, teria chance de se dar bem contra os seus adversários políticos. Dentro dos anos 382 a 420 foi feita a tradução da Vulgata Latina, a pedido do Papa Dámaso I. Hierônimo fez a tradução da Septuaginta grega para o latim. Aí se deu início a uma nova história dos romanos. O que mais se destacou com essa inovação cultural é que a tradução do grego para o latim, feita por Hierônimo, foi o início de uma grande religião mundial na Terra. Agora vejam o grande erro dos gregos ao tentarem transliterar o nome do Mashiach para o grego. Não havendo caracteres da língua grega que correspondesse aos caracteres da língua hebraica, os gregos adulteraram o nome do Mashiach dessa forma. No grego não há correspondência para a consoante Shin do hebraico, que corresponde ao CH do nosso português. Então pegaram o nome Yeshua e o Y substituíram pelo Iota e o E substituíram pelo Eta. O Shin não tinha correspondente, eles substituíram pelo Sigma, que é o S em nossa língua portuguesa. O U substituíram pelo Ômicron e o Y, que em grego é um ditongo que equivale à vogal U. E como em grego não se põe a letra A no nome masculino, substituíram a letra A de Yeshua por outro Sigma, lendo-se agora o nome do Mashiach, em grego, adulteradamente Jesus. Essa foi a intenção dos romanos, a começar pelo imperador, usar as escrituras do modo deles e emergir uma nova religião universal na Terra. E isso prosperou. Em 1515 apareceu a consoante J na gramática latina. Agora o nome Jesus receberia mais uma letra para fortificar mais ainda o nome falso. Agora ele se chama Jesus, o nome que diziam ser do Salvador. Em 1523 a 1533, levantou-se um padre alemão chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero provocou uma evolução no sistema que culminou em separações de povos religiosos, saindo da Igreja Católica um povo que se dizia reformado, porém cognominado protestante. Até hoje perdura essa nova Igreja Católica separada que chamam de Igreja Evangélica. Foram mais de 1700 anos de Igreja Católica predominando o mundo com o seu Salvador inventado, Jesus Cristo. Mesmo sabendo que o povo de Yeshua, o Messias, parou em Roma e que de lá para cá não existe Salvador de Israel, mas a Igreja Romana é a favorita das nações, aplaudida pelos povos. A Igreja de Lutero e outros reformadores não param de anunciar que eles são a Igreja verdadeira.
os católicos são os babilônicos. Mas isso não é verdade. Os católicos de Constantino são os mesmos, dentro ou fora da Igreja Católica. Esse sistema foi criado pelo Eterno para, sobretudo, organizar um povo seu especial dentre todas as organizações religiosas da Terra. Agora, no final do século XX, entrando já para o século XXI, cumpre-se mais uma profecia de Iremiarro 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. A profecia disse que alguém deveria perguntar pelas veredas antigas. Isso quer dizer, pela palavra original, pelo nome verdadeiro que se encontra somente nos documentos antigos, ou seja, caminhos antigos, história de Israel. Lá você encontrará o bom caminho. Lá você encontrará o bom caminho. Quem é o bom caminho? Yahushua, a nossa salvação perfeita, e não esse Jesus dos gregos. E a profecia diz: andai por ele. E você pode perguntar: por quem? E eu respondo: pelo bom caminho, o caminho que é o Mestre Yahushua, para encontrar descanso para as vossas vidas, pois foi o que ele disse em veredas antigas: e achareis descanso para as vossas almas. Mas o importante dessa profecia futura é, preste bem atenção ao final do texto: e eles disseram: nós não queremos andar por ele. Quer dizer, as nações dirão: nós não queremos andar em Yahushua, não queremos andar no bom caminho, não queremos as veredas antigas. É esse o estado que se encontra as religiões que se dizem de Deus. E dentre elas, os herdeiros da vida não estão querendo andar pelo caminho da verdade. A história foi projetada para que você tenha seu direito de escolher reinar com o Messias ou não. Aí está o Salvador dos romanos, e o Salvador de Israel. Vais ficar com quem? Quer seguir meu exemplo? Fique com Yahushua. Esse é a única salvação do povo remanescente de Israel.